Pois é, Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú hoje vai ter a presença do movimento LGBT Nacional. E vou conversar aqui nos estúdios com o coordenador do movimento LGBT Nacional e da Parada da Diversidade em Balneário Camboriú, Fernando Lisboa. Fernando, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. O que vocês vão falar hoje na Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú? Então, ocorre que em 17 de maio é comemorado o Dia do Combate à Homofobia, né? Então nós sempre procuramos falar sobre a homofobia na sociedade brasileira. Hoje, infelizmente, trago um número muito triste, né? 445 pessoas foram mortas no ano passado, simplesmente pela sua orientação sexual. Isso é quase que uma guerra declarada a uma classe da nossa sociedade brasileira. Então veja, 445 pessoas mortas no ano passado dá uma média de 1,2 por dia. São pessoas mortas justamente pela orientação sexual dela. O que nós buscamos hoje no espaço é justamente orientar as famílias no tocante ao combate à homofobia. Porque a homofobia nasce dentro de casa. Pode acreditar nisso. Infelizmente, hoje a família não está preparada para receber uma pessoa que é LGBT. Ou seja, que ela tem dentro de si a sua sexualidade definida. Você, como heterossexual, não escolheu ser heterossexual. Você é heterossexual porque nasceu, isso é intrínseco em cada um de nós. Assim como a homossexualidade também é intrínseca em cada um de nós. Não tem como você escolher. Não é igual um time de futebol. Não é igual uma religião que você escolhe para uma ou para outra. Não é igual um produto que você escolhe se você quer um refrigerante ou se você quer um suco. Então não é uma opção sexual. A orientação sexual ela é intrínseca em cada ser humano e precisa ser respeitada. Perfeito. Você falou um número muito expressivo, triste e lamentável. Quer dizer, apesar de leis no Brasil, esse problema continua e está se agravando, parece. Pois é, o que ocorre justamente é o seguinte, o nosso Congresso Nacional, ele é conservador, né? Veja que recentemente que conseguimos, apenas em 2011, que o Brasil conseguiu, aliás foi o último país da América Latina, como sempre, o Brasil é sempre o último em avançar em alguma coisa, haja vista a escravidão nesse país, né? Que foi o último país a ser abolida a escravidão. Em 2011 apenas que o CNJ, quando o Supremo Tribunal Federal era presidido por Joaquim Barbosa, que determinou a união homoafetiva. Então é bom que se saiba que o casamento homoafetivo é uma realidade no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Congresso Nacional. Porque o nosso Congresso Nacional ele é conservador. Ele ainda existe uma bancada lá que veta todas as progressões do movimento LGBT. Inclusive a questão da PL que falava sobre a homofobia, que é sobre um ataque que é feito às pessoas homossexuais. E que o Congresso segura e não vota a lei que criminalize a homofobia nesse país. Então, infelizmente, hoje, uma pessoa, quando morre por um ataque homofóbico, ela simplesmente é registrada como homicídio. Ou se ela é agredida fisicamente, como ocorre todos os dias, quer seja por chacota, quer seja por ofensa, quer seja por exclusão social, quer seja por exclusão no trabalho, ela simplesmente, ele é taxado apenas, se for por uma agressão, vai por lesão corporal, artigo 129, né? Se for um homicídio, é 121 e não há nenhum agravante pelo fato de ser um ato homofóbico. E aí se classifica simplesmente como uma agressão, ou como uma ofensa, ou como uma difamação. Não existe crime no Brasil ainda que combata diretamente a homofobia. Agora, questão Balneário Camboriú, né? A gente tem aqui pessoas das mais diversas origens, das mais diversas procedências. E Balneário Camboriú, como é que é vista essa questão do movimento? Eu quero agradecer a sua pergunta, porque, na verdade, eu sou um dos coordenadores da Parada LGBT de Balneário Camboriú, da Parada da Diversidade. E nós enfrentamos uma luta constante aqui com o poder público desde a gestão anterior, inclusive com esta gestão, que esteve comigo reunido. O então candidato, hoje prefeito dessa cidade, esteve reunido comigo e garantiu que faríamos a Parada da Diversidade. Estive reunido com o secretário de turismo dele, lá na Secretaria de Turismo, garantindo a Parada da Diversidade, e nós enfrentamos obstáculos hoje políticos dentro de Balneário Camboriú. Nós temos hoje dentro da prefeitura pessoas conservadoras, pessoas voltadas para conceitos religiosos, que nós respeitamos a opinião deles, porém não comungamos. Então em Balneário nós temos uma dificuldade
possibilidade, sim, hoje, de prosperar no campo da política pública para o público LGBT. Porque existem conservadores hoje dentro da Câmara Municipal, existem conservadores hoje dentro do Paço Municipal e que dificultam muito o nosso trabalho. E eu peço sempre, eu vou à mídia, eu converso com o prefeito, eu falo com o vice-prefeito, eu falo com os senhores vereadores, mas parece que eu sou uma voz que ecoa apenas no deserto. Sabe? Infelizmente, nós não temos políticas públicas e também nós não temos hoje um apoio por parte do poder público e até mesmo por alguma parte da iniciativa privada de dar o trabalho digno para o público LGBT. Outro dia eu fui questionado por questões das pessoas que fazem programa, né? As tidas como transexuais, travestis que fazem programas em Balneário Camboriú. Eu disse, ora, se existe programa, se existem essas pessoas, porque existe cliente. Sim. E se existe cliente, esse cliente quem é? Por acaso é homossexual que vai lá? Não, nós sabemos que são heterossexuais que procuram. E essas pessoas só estão lá porque elas não tiveram oportunidade no mercado de trabalho. Foram vítimas de uma homofobia social que não deu oportunidade para ela no mercado de trabalho. Pode acreditar nisso. Poxa, que coisa, né? Então, olha, lembrando, quem quiser saber mais detalhes, quiser ver a palestra, o debate que vai acontecer na Câmara de Vereadores hoje... Hoje eu estarei, graças a... Eu quero agradecer aqui de posso falar o nome do vereador? Pode, o Jocely me deu a oportunidade, o mandato do Jocely, do partido PPS, entrou com uma solicitação junto à Câmara, o presidente da Câmara gentilmente concedeu para que a gente pudesse fazer uso da tribuna livre hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Vamos falar sobre o tema homofobia mata. Então eu quero agradecer hoje, primeiramente a vocês por esse espaço, por essa oportunidade, também ao vereador que nos deu essa oportunidade de estarmos falando junto à Câmara Municipal e levando conhecimento ao público, à sociedade balneário camboriense. Levando ao conhecimento que o que o movimento LGBT quer, busca e precisa é simplesmente de apoio e respeito. Não queremos privilégio, porque nós pagamos impostos, diferente de muitos que não pagam. Perfeito. Obrigado pela tua presença conosco aqui, falando um tema que tem que ser discutido sim. Às vezes algumas pessoas podem também ter uma reação contrária, mas por que o Elias, por que a Rádio Menina abre o espaço para discussão desse tema? É um tema que está mais atual do que nunca, mesmo até pelos números da violência comentados pelo Fernando aqui. Então, em função disso, sim, há que se discutir, mesmo porque existem leis nesse país e leis têm que ser cumpridas. Se existe a Lei Maria da Penha, que a gente também apoia, tem leis que, no caso de homofobia, devem ser até ampliadas para que isso tudo não aconteça, não continue acontecendo, né, Fernando? Não, perfeitamente. Eu acho que é justamente isso que buscamos, que tenhamos políticas públicas e que temos leis para punir pessoas que simplesmente tenham aversão à orientação sexual da pessoa alheia, inclusive uma falta de respeito. Eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade rapidamente para apresentar aqui o meu marido, está junto comigo, para que ele possa aparecer aqui também. Opa, como é o nome do marido? Esse é o Gustavo, agacha um pouquinho, Gustavo. Ó. Esse é o Gustavo, né? É o meu marido, é meu companheiro, estamos casados já, moramos juntos e somos uma família como uma outra qualquer, uma família brasileira como uma outra qualquer, pagante de impostos e contribuintes, inclusive desse município. Valeu, parabéns aí para vocês. Muito obrigado, viu? Um abraço. Valeu.